Com muito prazer, recebemos hoje na nossa programação o vereador André Amaral. André, que já está na sua segunda legislatura e tem feito um trabalho muito bonito junto à Câmara Municipal. E agora, lançando aí a Frente Parlamentar em Defesa da Vida e da Família. André, que tem este olhar, né, também por participar tão fortemente da igreja, desde menino, sempre atuante, tem este olhar para a família, principalmente. André, muito bom dia, prazer ter você com a gente. Bom dia, Roseli. Bom dia a todos os ouvintes, né? E é realmente uma grande alegria estar com vocês aqui mais uma vez, né? Partilhando um pouquinho com todos a respeito dos nossos trabalhos. André, conta para a gente o que é essa frente parlamentar de apoio, né, em defesa da vida e da família. Qual é o objetivo dela? Roseli, eu queria falar um pouquinho sobre isso, contando um pouquinho da história da Frente Parlamentar, né? Eu tive a oportunidade de, através de um amigo que é vereador em Osasco e que também criou a Frente Parlamentar em Defesa da Vida e da Família lá em Osasco, em 2019 eu tive a oportunidade, através dele, conhecer a secretária nacional da família, que é a doutora Ângela Gandra Martins, filha do grande jurista, né, doutor Ives Gandra. E nós tivemos no ano passado, durante a semana, a Semana da Família, em agosto, a oportunidade de ter uma reunião, fizemos uma live juntos sobre políticas familiares. E eu confesso que eu não conhecia muito bem esse tema das políticas familiares, né? Depois tivemos a oportunidade de ter mais uma reunião com técnicos da Secretaria Nacional da Família, que fica dentro do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, lá no governo federal, e comecei a entender um pouquinho mais de toda a dimensão do trabalho. A Frente Parlamentar, ela nasce de uma ideia da doutora Ângela Gandra, de nós criarmos, dentro do ambiente da Câmara, uma associação de vereadores suprapartidária que possa se voltar para esse tema, o tema da defesa da vida e da família, que consta lá na nossa Constituição Federal, no seu artigo 226, a família, que é a base da sociedade, ela tem a proteção do Estado, né? Que nascesse esse olhar dentro da Câmara para que em todas as políticas públicas, em todos os projetos de lei, nós pudéssemos trazer também uma perspectiva a partir da família. Eu confesso que eu fiquei um ano aí em conversa com os técnicos da Secretaria Nacional da Família, conhecendo outras realidades. Eu estive na Câmara de Jundiaí, conhecendo também o trabalho que eles têm realizado ali. E então, depois propus a alguns vereadores aqui da Câmara de Valinhos a criação dessa frente de pessoas que se interessavam pela temática. Conversei com pessoas da sociedade civil, a Eliane Macari, da FEAV, com também outras instituições que têm a família em alta conta, instituições religiosas, o pastor Marcelo Dalmeve, o padre Dalmiro e outros padres também, porque a Frente Parlamentar ela não é somente formada por vereadores, mas ela é um trabalho, né, suprapartidário dentro da Câmara por vereadores, mas em diálogo constante com a sociedade civil. Então não fazia sentido a gente só criar, como às vezes, infelizmente, às vezes acontece, né, um projeto de lei, né, que a lei nasce morta, né? Então foi necessário uma articulação, uma conversa com muitas pessoas da sociedade civil que se interessavam por esse tema, e nessa conversa nós tivemos a oportunidade também de envolver a prefeita, a secretária de Assistência Social, a Tatiane Boldarini, que também achou muito interessante, depois podemos falar um pouquinho mais, para a criação dessa frente parlamentar. Então, respondendo o que é a Frente Parlamentar em Defesa da Vida e da Família, né? Ela quer ser um espaço adequado, Roseli, de diálogo entre o poder público e as instituições da sociedade civil, que possibilite planejar ações, avaliar as políticas públicas existentes, melhorá-las, para promover o fortalecimento da instituição familiar. A família, como célula básica da sociedade, né, ela, por sua natureza própria, ela tem especial proteção do Estado. É interessante, a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos, muito antes da nossa Constituição, né, em 1948, ela expressa, né, que a família é o núcleo natural e fundamental da sociedade, que tem direito à proteção da sociedade
e do Estado, né? Então, não é só uma proteção do Estado, mas a própria sociedade precisa olhar para a família com um olhar diferenciado, porque ela é a base da sociedade, né? Se a família está fortalecida, todas as outras questões elas se resolvem de modo mais tranquilo. Agora, se a família está fragilizada, nós vimos, infelizmente, o que aconteceu nessa pandemia, né? Muitos casos de violência doméstica, muitos casos de crianças que, sem o apoio da escola, acabaram com um déficit muito grande, porque nós vimos que as famílias, às vezes, não estavam preparadas também para acompanhar os seus filhos na escola, né? Então, uma série de problemas que hoje o Estado ele precisa investir, né, para que as coisas possam se resolver quando já aconteceram um problema de violência doméstica. Tem que criar um abrigo, tem que criar uma reeducação para o agressor, né? Nós, se tivéssemos políticas familiares que ajudassem o fortalecimento da própria instituição familiar, nós certamente não teríamos tantos casos desse e nós resolveríamos os problemas de modo mais barato e muito mais eficiente, né? E com muito mais valor para a própria sociedade. Na verdade, né, André, a gente vai vendo, principalmente agora por conta dessa pandemia, muitos casos de violência doméstica, de feminicídio, avançou de uma forma tão grande esse tipo de notícia que a gente não tinha antes e que deixa a gente um pouco assustado. Quando você fala que a família é a célula, eu vejo aqui na minha casa, desde os meus pais, como que era a nossa casa, como que é a minha casa, e como que eu espero que seja a casa dos meus filhos, porque a gente fui preparada pelos meus pais e preparei os meus filhos. A gente quer isso, a gente quer união, a gente quer vida mais saudável, né? Entendimento, mas não é isso que a gente vê na grande maioria, né? As famílias ficaram desestruturadas, a tecnologia ela veio para nos ajudar, mas ela também desestrutura, porque existe falta de diálogo, existe falta de companheirismo até entre os membros da família. E a gente precisa resgatar tudo isso, né, André? É verdade, Roseli. Todos esses problemas, todo esse diagnóstico que você falou um pouquinho, né, foi o diagnóstico também da Secretaria Nacional da Família, quando instituiu uma série de programas que nós desejamos também aqui em Valinhos trabalhar na frente parlamentar, discuti-los, adaptá-los à nossa realidade, para que possam trabalhar justamente, de algum modo, curando essas feridas que você colocou aí, né? Então, no dia 22, que vai ser o lançamento da Frente Parlamentar, depois podemos falar um pouquinho melhor sobre isso, vai estar aqui o Marcelo Couto Dias. O Marcelo, ele é o diretor do Departamento de Formação, Desenvolvimento, né, e Fortalecimento da Família. E dentro desse departamento, dentro da Secretaria Nacional da Família, eles estão fomentando um programa chamado Famílias Fortes. Esse programa Famílias Fortes é um programa que foi desenvolvido na Universidade de Oxford, inicialmente com o intuito de fazer um trabalho com pais e adolescentes para a prevenção de drogadição. Esse programa foi adaptado para a realidade brasileira e os resultados desse programa, trabalhados com famílias em vulnerabilidade, eles são tão grandes, né? Porque ensinam aos pais competências relacionais, né? Aquilo que é chamado do modo técnico, né? Competências parentais. Como o pai ele pode ensinar para o filho amor e limites? Como o pai pode ensinar para o filho regras e consequências, né? Porque os estudos eles dizem justamente isso, né? Um adolescente, um filho, para ter um melhor desenvolvimento, para crescer num ambiente seguro, ele precisa crescer com afeto dos seus pais, então precisa ter uma linguagem afetiva, né, da parte dos responsáveis, né, seja o pai e a mãe, ou na situação que nós vivemos, um avô, um tutor, um responsável. Então precisa ter a dimensão afetiva, mas precisa ter a regra também que o deixe seguro de que a vida é feita também por situações que nós precisamos, às vezes, sem gostar de algo, realizar para que nós possamos trabalhar com o nosso próprio desenvolvimento, né? O famoso ditado, né? Sem esforço não tem ganho, né? Sem esforço não tem, sem sacrifício não tem conquista, não tem crescimento. Então, esse programa Famílias Fortes, ele
em 7 semanas, ele vai ensinar competências, tanto para os pais quanto para os filhos, a respeito dessas questões, da valorização da família, de se fazer um planejamento familiar, das metas, dos sonhos dos pais e dos filhos. E os testemunhos desses programas são muito interessantes porque são pais que dizem: poxa, meu filho está me obedecendo mais, o meu filho está vindo perguntar para mim, né, e até posicionar quando ele vai realizar alguma tarefa fora de casa. Filhos que dizem: o meu pai não está brigando mais comigo, não está sendo mais violento comigo. E eu achei legal um testemunho de uma moça que fez o programa que dizia: nós estamos agora, uma família em vulnerabilidade, nós estamos todas as semanas colocando a mesa do lado de fora da casa, na varanda, e fazendo um jantar com confraternização, sem celular, né? De modo que a família passou a ter uma convivência gostosa. Então, algumas situações que parece que seriam muito naturais, né, Roseli, nessa situação, como você falou, o uso da tecnologia, essa vida corrida que nós levamos, o trabalho do pai, o trabalho da mãe, os estudos do filho, às vezes já tendo que trabalhar desde cedo, parece que tem levado a esse desajustamento. Então, no dia 22, o Marcelo Couto ele vai estar aqui para assinar um acordo de cooperação técnica entre a Secretaria Nacional da Família e a Secretaria de Assistência Social, para que aqui em Valinhos nós já comecemos a implementar esse programa Famílias Fortes a partir do ano que vem. Né? Então, a Secretaria de Assistência Social já está preparando os técnicos, vai acontecer um evento para os técnicos da Prefeitura nesse dia, às 4 horas da tarde, e à noite, então, nós faremos o lançamento da Frente Parlamentar em Defesa da Vida e da Família na Câmara, justamente a partir de situações como essas, nós podemos favorecer as famílias de Valinhos, aquelas pessoas que estão, sobretudo, em situação de vulnerabilidade, algumas políticas públicas, alguns programas que possam ajudá-los a resolver os problemas, os desafios que eles são próprios, como a educação dos filhos, como essa questão do uso imoderado da tecnologia. Existe um programa para isso também, que no dia 7 de dezembro, quem estará aqui em Valinhos vai ser a doutora Ângela Gandra, que é a secretária nacional da família, para assinar um termo de cooperação para o programa Reconecta. O programa Reconecta, ele trata justamente disso, do uso inteligente da tecnologia. Como que a gente lida com a tecnologia no meio familiar para que a gente não esteja desconectado um do outro, né? A gente está conectado com o mundo, mas a gente está desconectado um do outro. Então, o programa se chama Reconnect. Não é para abolir a tecnologia, mas para fazer um uso inteligente da tecnologia em favor da família, em favor da educação, em favor dos estudos, né? Em favor das relações. Então, eu fui percebendo ao longo desse ano que tem muita coisa para ser feita. Encontrei na Câmara colegas também que acharam muito interessante a ideia, né? E fazem hoje parte da frente parlamentar os vereadores, o Alexandre Japa, que foi escolhido pelos demais como vice-coordenador, o vereador Fábio Damasceno, o vereador Tiago Samasso e o vereador professor Marcelo Yoshida. Então, tem sido bastante interessante nós dialogarmos ali na Câmara a respeito desses assuntos, dialogarmos também com outras esferas do poder público, esfera do poder público federal, com o executivo, para que nós possamos lidar com esses desafios e ajudar as famílias a serem mais autônomas, mais livres e mais responsáveis também por aquilo que elas fazem. Né? Pois é, a gente, ouvindo você falar, a gente fica aqui, eu fico aqui imaginando, né? Falei da tecnologia, mas não é só tecnologia, né? Quantas famílias estão desestruturadas por conta da droga, do alcoolismo? Quando olha aqui, bem na frente da minha casa, que tem uma praça aqui onde eles se concentram, vejo aqueles homens todos. Muitas vezes eu me pergunto, né? De onde será que eles vieram? Eles tiveram uma família, talvez constituíram outra família, e estão aí na rua, né? Vivendo como animal, né? Porque tem um senhor que dorme aqui no meio das plantas, daqui de cima da minha casa, eu consigo ver isso, né? Mas sempre alcoolizados, né? A pastora Anitta falou na última semana que esqueci o nome do pastor agora, que está trabalhando muito nessa questão do morador de rua. Deve ser o pastor Carlos Cunha. Acho que deve ser esse, que já retirou das ruas 16 pessoas que foram encaminhadas para suas famílias, mercado de trabalho. Isso é uma glória, né, conseguir isso. Mas quanto tempo tem que trabalhar? Aí agora,
com a frente parlamentar, eu acho que é um outro aliado importantíssimo que vem aí para agregar valores a tudo isso que já acontece na cidade, não é, André? É isso mesmo, Roseli, porque, via de regra, o poder público ele vai oferecer serviços para a população para ajudar a vida da população nas suas necessidades mais básicas, né, para que cada um possa ir se desenvolvendo de modo mais autônomo. Né? Então, eu defendo muito a questão do bem comum. Né? E é interessante, na doutrina social da Igreja, o Papa Pio XI, se não estou enganado, ele fala que o que é o bem comum? O bem comum são as condições básicas, né, que permitem a cada pessoa individualmente ou a cada grupo, né, a família, a cada associação, se desenvolver plenamente em vista dos seus objetivos, dos objetivos que eles são próprios. Né? Então, o papel do poder público é favorecer que cada um possa se desenvolver pessoalmente ou em pequenas comunidades. Né? Só que quando o indivíduo, a pessoa, né, ou um grupo não consegue se desenvolver, aí entra também o poder público de modo subsidiário para dar socorro àquela pessoa que encontra sem condições mínimas do seu próprio desenvolvimento. Então, quando a gente fala de moradores em situação de rua, né, são pessoas que precisam de uma ação rápida, uma ação efetiva do poder público para sair daquela situação, como você bem colocou, né, às vezes uma situação subhumana, né, para que encontrem o mínimo de dignidade possível, e isso é possível a partir dos CEAs aqui, que nós temos aqui em Valinhos, a partir da Secretaria de Assistência Social, mas também a partir do envolvimento do terceiro setor, da sociedade civil organizada, né, como o trabalho do pastor Carlos Cunha, do padre Dalmírio, né, e outros trabalhos, o Robertinho da Esperança e Vida, que tem uma casa lá no Capivari também, de recuperação de adictos e moradores de rua. Então, há todo um esforço para você tirar daquela situação subhumana e devolver a dignidade para essas pessoas. Mas quando a pessoa sai dessa situação, ela precisa de uma comunidade onde ela pode ser inserida, valorizada, né, voltar a trabalhar, voltar a ser amada, ter a dimensão afetiva também. E aí é o grande desafio, porque essas pessoas que estão na rua, elas vão ser tiradas dessa situação pelo poder público, mas se nós não tivermos um trabalho para reinseri-las num bom convívio social, o que acontece? Essas pessoas ficam ainda esvaziadas de sentido e acabam voltando para a situação original que foi encontrada pelo poder público. Né? Então, esse é o grande desafio, né? Criar situações, e muitas dessas pessoas, eu tive a oportunidade já de fazer um trabalho desse também, conversar com muitas pessoas. Muitas dessas pessoas, Roseli, estão nas ruas por questões familiares, por questões mal resolvidas dentro de casa, né? Por questões ou de violência doméstica, ou situações que acabaram frustrados diante de uma situação mal resolvida. Então, a política pública familiar, ela quer, de algum modo, projetar para todas as famílias, né, criar possibilidade de projetar para todas as famílias, conhecendo a situação real do município, qual que é o remédio para a ferida da sociedade hoje, né? Onde o município deve, juntamente com a sociedade civil, empenhar esforços para que essas situações não sejam resolvidas somente apagando um incêndio lá na ponta, mas ajudando a prevenir novas incidências dessas mesmas situações, né, que muitas vezes chateiam a nós que passamos pela situação, mas para as pessoas que vivem a situação, é uma situação que tira, rouba-lhes a própria dignidade. Né? Então, como o poder público e a sociedade civil podem trabalhar juntos para prevenir esses casos. André, tem aqui alguns recadinhos, né? O Francisco Dávila, o Júnior lá, colegial, ele diz assim: bom dia, querida Roseli, a todos da rádio, parabenizando a iniciativa do vereador André Amaral e aproveitando para agradecer em nome do Parque Lausanne e Colina dos Álamos pela atenção que ele sempre dispensou aos bairros. Aí, André, ganhou um elogio, isso é bom, né? Um abraço, Chico. Né? Alegria aí as tuas contribuições na Câmara lá. O Chico tem diversas vezes participado e estado na Câmara também, contribuindo aí com o desenvolvimento da cidade. Que bom. Mônica Santos, que é Amigos do Vale, bom dia, muito bom, parabéns pela iniciativa.
Geisa Salati, que está lá em Atlanta, mas acompanhando a gente, isso de usar a tecnologia em favor de coisas produtivas é bem legal. A gente sabe que é tudo muito legal. Às vezes a gente não sabe muito bem como a gente usa tudo que está disponível para nós, né, André? É isso mesmo, né? Queria deixar um abraço aí para a Mônica, para a Geisa. Eu não sei se você sabe, mas a Geisa, ela é. O irmão dela, o Dinho, ele é meu co-cunhado. Eu nem sei como é que fala, né? Ela é irmã do meu co-cunhado, né? A Olha, Geisa tá, Salati. tá em Então, casa então. tá em casa, né? Um abraço aí a vocês que estão aí direto dos Estados Unidos, sempre contribuindo com a Rádio Valinhos também, né? E, de fato, a tecnologia, eu sou analista de sistemas, né, Roseli? E ela nos aproxima tanto de coisas que nós jamais imaginávamos, né? Que aproxima as pessoas que estão distantes, contribui na medicina de modo formidável, né, permitindo, às vezes, cirurgias microscópicas, né, que você consegue realizar curas que antes seriam inimagináveis, mas muitas vezes mal utilizada, ela acaba sendo aí uma ferramenta, né, para afastar as pessoas, às vezes para uma ferramenta até violenta, né? E às vezes uma ferramenta de um fechamento em si mesmo, né? Então, esse é o grande cuidado que nós precisamos ter, né? E aqui, eu não sei se é possível, Roseli, não sei quanto tempo a gente tem, eu gostaria de fazer um convite para a frente parlamentar, é possível? Claro, você tem tempo ainda, pode falar. Legal, né? Eu queria fazer um convite para todas as pessoas, né, que se interessam por esse tema, né? No dia 22 de novembro, né, na próxima segunda-feira, a partir das 19 horas, deve ser uma cerimônia breve, né, 19 até as 20h30, nós teremos na Câmara dos Vereadores do Plenário Ulisses Guimarães o lançamento da Frente Parlamentar em Defesa da Vida e da Família. Quem está convidado? Todas as pessoas que têm em alta conta o valor da vida, o valor da família, os membros e representantes da sociedade civil organizada, que podem contribuir muito com o debate a respeito dessas temáticas, né, nos trazendo os desafios que são próprios das instituições, da sociedade civil, mas também conhecendo outros desafios e à luz da própria experiência já vivida para solucionar os problemas, né, que possam vir a contribuir conosco. Vai estar presente na frente parlamentar, no lançamento, a nossa prefeita, capitã Lucimara. A prefeita, inclusive, ela fez parte das reuniões do ano passado com a doutora Ângela Gandra, inseriu dentro do plano de governo propor o Valinhos como município amigo da família, que é um programa da Secretaria Nacional da Família também. Né? Ele esteve em Brasília com a Ângela Gandra também, então vai estar conosco a prefeita, vai estar conosco a secretária de Assistência Social, Tatiane Boldarini, que tem feito um trabalho junto com todos os técnicos da secretaria formidável, né? Enfrentaram aí uma pandemia, agora já estão se organizando para fazer agora o planejamento de 2022, inserindo também o programa Famílias Fortes. Vai estar conosco o professor Marcelo Couto, que é o diretor do Departamento de Fortalecimento e Desenvolvimento da Família, dentro da Secretaria Nacional da Família, falando para nós sobre políticas familiares. Vai estar conosco também falando a respeito do trabalho feito pelas entidades, a Eliane Macari, presidente da FEAV, ela vai estar lá representando as entidades. Então vai ser um evento que nós poderemos refletir sobre a família e dar passos, né, fazer um programa junto com a sociedade civil, de passos que podem ser dados em conjunto com a própria sociedade civil, para que a gente possa, de fato, criar, melhorar, conhecer os atuais desafios, né, e melhorar as políticas públicas que atendem a família. Então, estão todos convidados, vai ter transmissão também pela TV Câmara, e nesse aspecto a tecnologia contribui, né? Porque a gente pode, quem não puder estar lá presencialmente, pode acompanhar também os trabalhos pelo YouTube ou pela própria TV Câmara. Você sabe, André, que essa história de transmitir é uma boa, né? Às vezes eu estou aqui, normalmente, né? Eu estou trabalhando, chego da academia e falo, opa, hoje tem sessão na Câmara. Aí eu ligo meu celular, ou procuro no site, né, a TV Câmara, ou procuro no Facebook, que toda vez está ao vivo também, e vou acompanhando vocês. Às vezes põe ele aqui, ainda tem alguma coisa no meu trabalho, ou estou na cozinha e estou acompanhando vocês. A gente não precisa muitas vezes estar presencial, mas acompanhando aquilo que vocês estão fazendo aí, não é? É verdade, né? A participação
na sociedade, né, é um princípio fundamental. Se a gente quer uma sociedade diferente, nós precisamos ter essa coragem de participar. E eu diria assim, participar sem medo das feridas, né? Porque eu gosto e sempre cito, né, uma frase do Papa Francisco, né, que ele diz a respeito, ele está falando a respeito dos missionários, né, que a alegria de estar no meio do povo. E ele fala, né, quando nós estamos no meio do povo, a nossa vida sempre se complica maravilhosamente. Então é um paradoxo a coisa aí, né? É uma complicação, mas é maravilhoso, porque quando a gente está diante de uma outra pessoa, a gente está diante de uma outra liberdade, a gente está diante de uma outra história de vida, de uma outra perspectiva de visão dos problemas sociais, das soluções que podem ser implementadas. Então, nós precisamos, de algum modo, participar um pouco sem os nossos preconceitos, imbuídos sim dos nossos valores, mas sem os nossos preconceitos, para que a gente possa conhecer de fato quais são as diferentes perspectivas, quais são os problemas reais que nós enfrentamos na sociedade. Os problemas não estão somente na política. A política, na verdade, ela existe para resolver os problemas, né? Mas os problemas estão, às vezes, dentro das instituições políticas, às vezes dentro do judiciário, às vezes dentro das empresas, dentro das próprias entidades do terceiro setor e, às vezes, dentro da própria família, né? Então, nós lidamos com problemas o tempo todo, né? Como é que a gente resolve isso, né? Se a gente for bem resolvido conosco mesmo, a gente pode contribuir para, de algum modo, resolver os problemas que estão próximos de nós e que se nos apresentam a todo instante, não para que nós sejamos aquele que põe o dedo na ferida, mas para que a gente possa olhar para a ferida do outro e falar assim, poxa, aqui precisa de um derramar óleo, azeite na ferida e colocar aqui um curativo para que a gente possa sair um pouco dessa vivência de intolerância, de polarização, de discurso de ódio de uns contra os outros e buscar de modo mais próximo, né, com as nossas pessoas que estão mais próximas, uma convivência mais fraterna, porque os problemas sociais hoje, né, os problemas políticos têm invadido, inclusive, as famílias e, às vezes, separado as famílias, né, por conta disso. Né? Então, que nós nos aproximemos, que nós procuremos saber as motivações que um se posiciona de um jeito, outro se posiciona do outro, né, participando, sim, da vida política, mas a partir das pequenas diferenças que a gente vive dentro de casa, né, que a gente possa buscar exercitar essas relações, essas competências sociais que são na família, né, o primeiro lugar onde nós aprendemos essas relações, né? Então na família às vezes o pai e a mãe querem viajar, vão fazer uma viagem, né? Já começa aí a divergência, né? Um quer ir para a praia, outro quer ir para a fazenda, né? E aí você precisa um abrir mão, o outro entender, não, então agora a gente vai para a praia, porque da outra vez a gente foi para a fazenda, e da outra vez a gente combina, e depois a gente avalia se foi bom ou não, e faz novas escolhas. Então, aquilo que acontece dentro de casa, se a gente começar a envolver os filhos nessa educação, né, se a gente começa a envolver, às vezes, amigos, um bairro para uma solução de um problema de uma rua, um problema de um terreno baldio, que ali está sendo, às vezes, jogado um lixo de modo irregular, se as pessoas começam a conversar umas com as outras para tentar resolver esses problemas comuns, a gente começa a fazer as pequenas experiências políticas, no melhor sentido da palavra, de busca do bem comum, não busca do meu próprio bem, mas busca do bem daquelas pessoas que estão convivendo comigo, e a gente começa a ganhar, de algum modo, um pouquinho mais de competência para a gente chegar dentro de uma Câmara, dentro de uma discussão de plano diretor, dentro de uma discussão de política pública de inclusão, da família, né? De modo a contribuir. Opa, eu sei ouvir, eu sei que tem pontos de vista diferentes, mas eu também tenho a contribuir. Eu também posso dar ideias, e se a minha ideia não for aquela que for aceita, pelo menos eu dei a minha contribuição, pelo menos eu participei do processo e permiti que os outros conhecessem a minha ideia, para que, de repente, de modo mais maduro, mais à frente, talvez ela possa ser implementada. Ou eu mudo meu ponto de vista, ou às vezes o outro pode mudar o dele também. Então, acho que aquele processo que começa em casa, que deveria começar em casa, que passa pela escola, que passa pela vivência do bairro, na igreja, né? Ele precisa, de algum modo, fermentar
né, a nossa cidadania, para que a gente possa também levar as instituições que são próprias dessa construção das políticas públicas que decidem o nosso destino e das próximas gerações, né, Roseli? Sabe, André, você falando aí, né? Quando a gente tem um problema, a gente tem que conversar. E nós estamos tendo um problemaço na rádio e temos conversado muito, temos nos unido muito, temos procurado ajuda, né? De todos os lados. Mais um pouquinho a gente já está saindo dessa situação que foi não criada por nós, mas foi criada pela Anatel. Mas certamente, né? Nós deveremos sair fortalecidos disso com a união de todos, com a participação e com a vontade de querer fazer algo novo e diferente. Eu acho que é bem assim também dentro da nossa casa, dentro da família. A Geisa manda um recadinho para você aqui, André. Ela fala assim: eu também assisto a sessão da Câmara Municipal de Valinhos. Gosto muito de saber o que está acontecendo na cidade e das soluções tomadas. Ela está longe lá, mas como a família mora aqui, ó, ela está sempre de olho. E que bom, né, André? Sim, sim, sempre de olho, participando na Rádio Valinhos aqui, né, participando das discussões a respeito da cultura, que o Dinho, o Mondelo, é muito engajado, né, as políticas de cultura, o Conselho de Cultura, né, e, de fato, falando sobre a Rádio Valinhos, Roseli, eu conversava esse final de semana com o Ulisses, né, e o Ulisses dizia, né, como tem algumas pessoas próprias, né, que tem liderado esse processo, né, vai acontecer nos próximos dias um bingo, né, também show de prêmios. Um show de prêmios, né? Show de prêmios. Vai acontecer um show de prêmios também, né? Em que toda a sociedade é chamada, porque a Rádio Valinhos, de fato, sempre foi desde o seu nascimento, né? Esse veículo democrático que dá voz a todas as pessoas, né? Que permite que os políticos da cidade, as pessoas, os empresários, as entidades do terceiro setor, aqueles que têm algo a contribuir com a cidade, possam vir até a rádio e fazer a sua proposta, fazer a sua divulgação. Então, é de fato uma instituição que merece o nosso respeito por tudo aquilo que já construiu e para que continue construindo mais coisas positivas, merece também o nosso apoio, né, o nosso engajamento nessas causas. Então, eu quero dar aqui os parabéns a todos aqueles que estão à frente desse trabalho, né? O seu Reginaldo Flor, atual presidente, o Fernando Dávila, a Roseli Bernardo, o Dunga Santos, né? E todos aqueles que estão engajados, né? Desculpe se faltou alguém, no próprio Padre Dalmírio, né? Mas que estão liderando esse processo, mas que junto com os demais voluntários que ajudam na rádio, estão aí fazendo toda essa mobilização para que a rádio possa atingir aí a sua meta de ainda no mês de dezembro, né, fazer a aquisição de todo o equipamento que permita aí a mudança de frequência, que foi uma exigência da própria Anatel. Então, aqui também fica o nosso apoio, o nosso convite a que as pessoas participem do show de prêmios e deem também a sua contribuição. É isso aí. A gente está falando de família, mas a rádio é uma grande família, porque a gente vai se unindo, são os mais jovens que vêm como se fossem os nossos filhos, e a gente vai trocando, passando a experiência, e nós estamos conseguindo seguir adiante. Mas então, dia 22, o convite é do André, para que todos estejam na Câmara a partir das 19 horas, para esse lançamento da Frente Parlamentar em defesa da vida e da família. Todo mundo convidado. Quem não puder ir, sintoniza algum canal aí e assiste a sessão, não é, André? É verdade, Roseli. Será uma grande alegria receber as pessoas lá, né, as instituições, os interessados nessa causa, para que a gente possa fazer aí um grande lançamento dessa frente parlamentar em defesa da vida e da família, né, e celebrar a vida, celebrar a família com uma atenção especial de que se as coisas não andam muito bem, nós precisamos, a partir de nós, né, juntamente com a sociedade civil e o poder público, né, ajudar a proteger a família de toda essa desestruturação que nós vemos acontecer, né, sobretudo por um processo de mudança cultural, histórica que vem acontecendo ao longo do tempo, mas que cabe a nós, né, que estamos aqui hoje, fazer o possível para defendê-la, para protegê-la e para valorizar, sobretudo, o fortalecimento dos vínculos familiares, né? A família é a base da sociedade e por isso precisa ser protegida. Muito obrigado, Roseli.
Obrigado Eu a agradeço todos. demais, viu, esse momento. Eu acho que depois do lançamento, no decorrer, aí a gente não pode deixar o assunto esfriar. De vez em quando tem que me lembrar, quero falar, tá tendo novidades, tá bom? Excelente, Roseli. Vai ser uma grande alegria, assim, compartilhar todos os frutos desse trabalho que certamente vai ajudar toda a sociedade, sobretudo os mais vulneráveis. Um abraço a todos, obrigado por esse espaço e um abraço a todos os ouvintes. Obrigada, André. Até a próxima, então. Até. Tchau, tchau. Tchau.